Bom dia, jovens, tudo bem? Como estamos? Sobrevivendo ao isolamento? Espera só um segundinho para ver se os outros colegas entram e aí vamos começar. Deixa eu colocar o slide de vocês no ponto que a gente precisa. Bom dia, professor. Bom dia, meu lindo, tudo bom? E você? Tô bem, meio gripado só. Bem, olha só, esse slide é o mesmo que nós usamos, né, de crise de 29 que nós usamos semana passada. Se alguém não salvou esse slide aí ainda, tá seguindo aí, tá bom? O meu, essa mudança de tempo, me deu uma gripe, uma tosse. Minha esposa até ficou preocupada de ser esse negócio de corona, né? Mas eu tô dentro de casa, é difícil ser isso. Bem, gatinhos, vamos lá. Essa semana, né? Nós vamos manter a mesma situação da semana passada. Eu vou revisando com vocês os conteúdos até a gente receber o material. E aí, nós vamos fazer uma, talvez duas atividades hoje. Essas atividades nós vamos utilizar como atividade diversificada, né? Lembrando que a escola vai enviar para vocês, caso não tenha enviado ainda, uma organização de provas, né? Nós vamos fazer umas provas aí na primeira semana de junho. A ideia é resolver a vida de vocês aí, de notas, né, e situações semelhantes. Vocês já estão com algumas notinhas registradas, que são notas de antes do isolamento, e aí nós vamos fazer uma avaliação para poder utilizar essas outras notas que estão faltando aí de vocês. Como nós já fizemos algumas atividades, vamos aproveitar essas atividades também, beleza? Então, vamos lá. Hoje, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre regimes totalitários, né? Nós vamos dar um foco nos regimes totalitários de direita hoje, porque nós já falamos de Revolução Russa, falamos um pouquinho de stalinismo, e no material de vocês vai chegar um momento que nós vamos falar de crise da União Soviética, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre regime totalitário de esquerda, tá bom? Bem, primeira ideia que nós temos que, né, tentar relembrar aqui, né, da nossa videoaula. Para quem não assistiu a videoaula, tá lá no portal do Escola Web, né? Tem uma aulinha só sobre totalitarismo lá que eu gravei para vocês. Mas o totalitarismo seria um regime político, sendo ele de direita ou de esquerda, onde o cidadão ele fica abaixo do Estado. O que significa isso? Significa que nós perdemos os nossos direitos, nós perdemos a nossa liberdade, né, em prol do governo. Então, por exemplo, na democracia, que é a que nós vivemos hoje, o Estado existe para nos servir. O serviço é uma porcaria, infelizmente, né? Nós fizemos, ao longo da nossa história, várias escolhas ruins. Não que nós tivéssemos boas opções também, mas mesmo assim, né, na democracia, o Estado existe para nos servir. No totalitarismo, nós existimos para servir ao Estado. Existe uma inversão e essa inversão é importante, porque aí quem está à frente do governo vai fazer de tudo para reprimir essa população. Então, nós não temos direito nenhum, nem de fazer críticas, muito menos de fazer críticas ao governo. Bem, como que surgiu esse totalitarismo na Europa? Primeira coisinha que eu preciso que vocês relembrem, Primeira Guerra Mundial. Porque a Itália e a Alemanha, né, foram locais de totalitarismo forte e foram locais muito prejudicados pela Primeira Guerra Mundial. Outra situação que eu preciso que a gente lembre, que nós lembremos, seria a Revolução Russa, porque o medo do socialismo também foi, né, importante para a ascensão do totalitarismo. Nós temos que lembrar que depois da Primeira Guerra Mundial nós tínhamos uma briga muito grande entre trabalhadores e patrões.
beleza? Essa burguesia, esses patrões, esses donos do capital, com medo, né, do socialismo e por conta dessa, né, crise, dessa luta entre trabalhadores e patrões, eles preferiram apoiar a ascensão de um regime totalitário que retirasse sua liberdade, mas garantisse a sua economia, né, do que pensar no debate democrático, beleza? Então, nós tínhamos um Estado pós-Primeira Guerra Mundial, um governo, né, pós-Primeira Guerra Mundial, que não conseguia resolver as pendências, as discussões que aconteciam entre trabalhadores e patrões. Junto com o medo do socialismo, isso acabou sendo utilizado para a ascensão do totalitarismo, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de jogar aí para gente. Bem, então, né, o fortalecimento do socialismo a partir da Revolução de 17 fez com que a burguesia, né, como eu falei com vocês, preferisse um governo sem liberdade do que sem economia. Tá? Lembrando a vocês que socialismo não é sinônimo de liberdade. Nós falamos sobre isso quando falamos de stalinismo. Mas, naquele contexto, naquele pós-Primeira Guerra Mundial, era melhor perder a liberdade do que perder a economia. Não que no socialismo a liberdade fosse garantida. Tá bom? Só para não criar nenhuma dúvida aí na cabecinha de vocês, ou criar assim, socialismo é liberdade, capitalismo não. Não foi isso. É que, naquele momento, a burguesia preferiu pensar na economia do que pensar, né, na sociedade. Não que o socialismo pensasse na sociedade ali, nas liberdades, e aí nós temos o stalinismo que demonstra isso de uma forma bem clara. Então, né, essa burguesia, ela acabou abdicando da liberdade, né, apoiando regimes nazifascistas, ok? Bem, nós temos aí algumas manifestações socialistas na Europa, então o socialismo vinha crescendo, né? Se vocês forem para, por exemplo, para fazer uma pesquisinha na internet, analisar o crescimento dos partidos na Europa, vocês iam perceber que na Alemanha o Partido Comunista vinha crescendo muito. Então, por medo do crescimento do Partido Comunista, essa burguesia apoiou, por exemplo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nazi, o partido do Hitler, que apesar de ter a palavrinha socialista, não encarava o socialismo como nós conhecemos. O socialismo de Hitler, o socialismo ariano, ele é diferente, ele defende a propriedade privada, ele defende os interesses dos empresários. Hitler, uma vez numa entrevista, ele afirmou que Marx roubou o termo socialista, né, o termo socialismo, para ficar melhor, né, do arianismo. E quando ele roubou esse termo, ele modificou o entendimento sobre, tá bom? Porque sempre rola, né, muito no Facebook, nessas redes sociais, né, uma discussão sem tanto embasamento histórico de que o Hitler, por exemplo, era de esquerda, tem uma discussão atual aí de que Mussolini era de esquerda, são discussões sem fundamentação histórica, beleza? Eles eram de direita, eles defendiam o capitalismo, mas um capitalismo dominado pelo Estado. Bom, não tenho que passar pano nisso, não. E quais foram, né, algumas das características desses regimes totalitários de extrema direita? Muitas se adaptam, inclusive, aos regimes de extrema esquerda também, tá bom? Ao totalitarismo, vamos pensar assim. A ideia de unipartidarismo. Unipartidarismo, partido único. Eles defendiam a existência de um único partido no Estado. Ué, professor, e a oposição? Ela não existiria. A sacada. Então, sem oposição, o governo, né, poderia fazer o que ele bem entendesse. Então, por exemplo, a União Democrática em Portugal, a Falange na Espanha, o Nazi na Alemanha, o Fáschio na Itália, o Partido Comunista lá na Rússia. Então, a ideia de unipartidarismo, beleza? Então, só poderia existir um único partido, não existindo, assim, oposição. Outra ideia que nós vamos ver de forma muito clara na Alemanha, o expansionismo.
Hitler, ele defendia a teoria do espaço vital, que significa mais ou menos a ideia de que a Alemanha precisava ter territórios para não depender dos outros. Então, a Alemanha expandiu os seus territórios, né? E aí essa expansão, inclusive, provocou a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, invadiu o corredor polonês, começou a Segunda Guerra Mundial, por conta desse expansionismo, que no caso da Alemanha estava pautado na teoria do espaço vital defendido por Hitler, beleza? Outra ideia também defendida, né, pelos regimes totalitários seria a ideia de militarismo, aumento do contingente militar, aumento dos exércitos, da produção bélica. Acreditava-se que países com força militar tinham força econômica, beleza? Então a Alemanha, como ela foi corredor polonês. O corredor polonês, ele foi criado, né, lá no Tratado de Versalhes, beleza? Quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, surgiram novos países, entre eles a Polônia. Quando a Polônia foi criada, ela não tinha saída para o mar. E aí criaram o corredor polonês, né? Uma faixa de terras que passava por dentro da Alemanha e dava acesso à Polônia ao porto de Danzig. O porto de Danzig, que era da Alemanha, foi passado para a Polônia, beleza? E a Alemanha se sentia muito prejudicada com isso. Hitler foi lá e retomou o corredor polonês, invadiu o corredor polonês, e isso deu início à Primeira Guerra Mundial. Perdão, à Segunda Guerra Mundial. Mas nós vamos discutir sobre essa questão do corredor polonês mais à frente, quando nós formos falar efetivamente de Segunda Guerra. Tá bom, Nicole? Não precisa ficar muito preocupada agora, não. Mas o corredor polonês, ele foi o motivo, né, o estopim para a Segunda Guerra Mundial. E ele foi estabelecido no Tratado de Versalhes. Tá bom, meu anjo? Mas depois a gente fala sobre isso na Segunda Guerra Mundial. Calma aí. Bem, voltando aqui, né? Você entendeu, meu anjo? Eu tô avançando aí e nem te perguntei se você entendeu. Ah, show de bola. Mas depois nós vamos falar mais sobre o corredor polonês. Não esquenta, não. Galerinha, então, né, o militarismo ele foi utilizado para garantir os interesses. Quem tem um exército forte consegue garantir o interesse econômico. Porque se você vai lá e toma o que você quer. Existiam umas frases no fascismo, né, umas frases impactantes que definiam muito bem essas ideias. Por exemplo, mais vale um dia de leão do que 100 anos de cordeiro, fortalecendo a ideia militar, né? Um minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz, a ideia de militarismo. Então, de você conquistar militarmente as coisas para garantir os interesses econômicos da sua população. O anticomunismo também foi uma característica. Então, pensem, nos regimes totalitários de direita, a característica era o anticomunismo. Nos regimes totalitários de esquerda, a característica era o anticapitalismo, a estrutura, beleza? Então, nós tínhamos o anticomunismo ou antissocialismo, né, nesses regimes totalitários de direita, nazismo, fascismo, italiano, franquismo e salazarismo, ok? Bem, uma outra característica que às vezes confunde muito a cabecinha das pessoas que falam assim, Hitler ele era de esquerda, tanto que ele era contra o liberalismo. O antiliberalismo seria a defesa de que o Estado deveria controlar tudo, inclusive a economia. O liberalismo, ele era o estruturante do capitalismo. Ele era a filosofia econômica do capitalismo. Essa filosofia, né, os regimes totalitários de extrema-direita não concordavam, porque o Estado deveria dominar tudo, inclusive a economia. Por isso, do antiliberalismo, beleza? Eles não queriam dar liberdade nenhuma, nem a economia, ok? Nacionalismo, isso, anti-União Soviética. Lembrando, né, que essa ideia de oposição ao socialismo e ao comunismo era um medo de que essa revolução que tinha acontecido na União Soviética
né, sofresse um efeito dominó e chegasse ao restante da Europa, né? A Europa estava muito fragilizada após a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Bem, voltando aqui, né? Nacionalismo exacerbado. Poxa, ser nacionalista é ruim? Não, mas ser nacionalista exacerbado, sim. Tudo que é exacerbado, além do limite, é ruim, beleza? Então, o nacionalismo exacerbado não era só você ser nacionalista, era você achar que o seu país, que a sua nação era superior às demais, e por isso você poderia controlá-la, por isso você poderia dominar as outras nações. Beleza? Então, o nacionalismo exaltado, exacerbado, ele era essa evocação de que o meu país era mais forte do que os outros e por isso eu devia dominar os meus vizinhos, dominar os outros territórios. O totalitarismo, a característica desses regimes, né, regimes totalitários, então seria aquela característica onde o Estado está acima de tudo, acima de você, cidadão. Então você existe para servir ao governo e por isso você perde as suas liberdades, por isso você perde os seus direitos. Então, Felipe, tem a ver a brincadeira com a expressão do corredor polonês. Isso por quê? Né? O que é a brincadeira do corredor polonês? Que não é uma brincadeira muito saudável, mas que existe. Fica uma fileira de pessoas de um lado, uma fileira do outro, e o que passa no meio daquilo toma porrada. Quando nós tivemos a Alemanha dominando a Polônia, nós tivemos Hitler fazendo um acordo com Stalin, né, um pacto de não agressão nazi-soviético, onde uma parte da Polônia ficou para a União Soviética e uma parte para a Alemanha. Então, pense, de um lado você tinha a Alemanha, do outro a União Soviética. O que passasse no meio tomaria porrada. Uma outra forma de você pensar isso é que o corredor polonês ele cortava a Alemanha. Então a Alemanha tinha ódio da Polônia de um lado e do outro. O que passava, né, as mercadorias polonesas que passavam ali naquele corredor deveriam tomar porrada, deveriam ser apreendidas, deveriam ser dominadas, porque aquele território deveria pertencer à Alemanha. Então, por isso que tem essa brincadeira aí do corredor polonês. Então, você tem pessoas dos dois lados querendo bater em tudo que passa no meio desse corredor. Esse tudo que passa seria a Polônia, beleza? Cortando a Alemanha. Tranquilo? Então, essa brincadeira tem tudo a ver com a história. Tá bom? Mas essa brincadeira não é legal. Vamos voltar aqui, né? Enquanto vocês estão discutindo aí no chat corredor polonês. Culto à personalidade, né? Nós temos uma característica, né, que seria a questão da liderança carismática. Hitler, Mussolini, Francisco Franco, Antônio Salazar, ok? O Stalin. Essas figuras que foram de regimes totalitários, elas foram lideranças carismáticas, mas esse carisma ele foi construído por um culto à personalidade. Beleza? Como assim culto à personalidade, professor? A propaganda ela foi muito utilizada para enaltecer os líderes. Existia uma frase muito utilizada na Itália: Mussolini sempre tem a razão. E ela era repetida, 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 até você acreditar que efetivamente isso acontecia. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, essa ideia, né, de fortalecer, de criar uma liderança, um salvador da população. Hitler utilizou isso, Mussolini, Francisco Franco, Salazar, Stalin, todos os líderes totalitários utilizaram muito essa questão da propaganda, do fortalecimento das suas realizações para criar um culto, as pessoas admirarem aquela figura, aquela liderança política. Não. Nós vamos perceber que o culto à personalidade vai aparecer em qualquer regime totalitário, né? Em qualquer regime centralizador, nós vamos ter muito essa ideia de culto à personalidade. O Stalin, na esquerda, teve isso,
Hitler na direita teve isso. Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas utilizou muito essa ideia da liderança carismática, né? E a utilização de propaganda, no caso do Vargas, do rádio, para fortalecer, né, e criar uma ideia. Até hoje as pessoas falam no Vargas e lembram do Vargas como o pai dos pobres. Isso é a construção do culto à personalidade, beleza? Então lembram do Vargas como o pai dos pobres, mas não lembram dele como mãe dos ricos. Então, essa ideia de construir na mentalidade, né, no senso coletivo da população, de que essa determinada pessoa, ela é superior, ela é melhor, ela é a salvadora, ok? Bem, voltando aqui, lindos, vamos começar a pensar, então, né, nesses regimes totalitários efetivamente. Professor, todo regime totalitário é uma ditadura? Sim. Toda ditadura é um regime totalitário? Não. Todo regime totalitário, ele tem entre as suas características ser uma ditadura, uma pessoa só governando de forma autoritária, né, perseguindo, eliminando, dominando. Mas nem toda ditadura acumulou todas as características do totalitarismo. Então, nem toda ditadura é um regime totalitário. Entenderam? Então, todo regime totalitário, ele foi uma ditadura. Na Alemanha, na União Soviética, na Itália, em Portugal, na Espanha. Mas nem toda ditadura foi um totalitarismo. Tá bom? A ditadura militar no Brasil, que alguns chamam de república militar, existe uma discussão muito grande, mas a ditadura militar no Brasil foi um totalitarismo? Não. Beleza? Foi uma ditadura. Perseguiu, torturou, eliminou oposição, mas não foi um totalitarismo. Não tinha todas aquelas características que nós citamos anteriormente. Beleza? Para ser um totalitarismo, tem que ter essas características aqui que eu estou falando com vocês. Beleza? Então, voltando e finalizando essa ideia, todo totalitarismo foi uma forma de ditadura. Mas nem toda ditadura foi um totalitarismo. Bom, depois a gente aprofunda mais isso, mas revisando é difícil, a gente está com muita pressa, eu preciso, né, revisar muito conteúdo com vocês antes das nossas provas. Fascismo, né? Todo regime totalitário de direita, nós podemos falar que foi um fascismo. Fascismo italiano, fascismo alemão, fascismo português, fascismo espanhol. Porque o fascismo foi o primeiro. Então ele serviu de exemplo aos demais, por isso nós podemos utilizar o termo, né? Mas lembrando que o fascismo ele surgiu na Itália. Ele surgiu do Fascio, do Partido Fascista. O que significa Fascio? Fascio significa feixo. Feixo de, tipo um feixo de madeira, que seria um símbolo lá do Império Romano, como a Itália, né, está aí no berço da civilização romana. Mussolini se aproveitou disso e criou aí o Fascio. O Fascio, ele era um símbolo do poder do imperador, né? O imperador, ele tinha um machado enorme que era sustentado, né, por um cabo enrolado num feixo de madeira. Esse feixo de madeira representava a população romana. O machado era o imperador, ok? Então, esse símbolo do Império Romano foi trazido para a Itália de Mussolini. Então, o governo italiano forte e centralizado era o machado e o fascio era a população, dando sustentação ao governo, beleza? Então, o símbolo do fascismo italiano, já caiu isso inclusive no IFES, tá, gente? Uma imagem, né, do machado, do fascio, e perguntando, né, o que ele representava, e era o fascismo italiano.